A paz do Senhor, querido estudante, nós daremos continuidade então aos nossos estudos. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. Nesta presente aula, nós estudaremos sobre o termo outro consolador. Acompanhe o slide em sua tela. Na língua grega, a palavra outro tem duas percepções distintas, advindas igualmente de duas palavras distintas. A primeira palavra é allos, que significa outro da mesma espécie, um igual. A segunda palavra é héteros, e significa outro de outra espécie, um diferente. Nós veremos aqui alguns exemplos do emprego destas palavras dentro do Novo Testamento. Primeiro em João, capítulo de número 14, versículo de número 16, nós temos escrito: e eu orarei ao Pai, ou rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Veja que a palavra outro aí é allos, e significa um igual, outro da mesma espécie. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará o outro consolador, um outro da mesma espécie, um outro que é igual a mim. Ele enviará aquele que tem o mesmo poder que eu tenho, aquele que faz as mesmas obras que eu faço, aquele que é eterno como eu sou, aquele que é Deus como eu também o sou. Jesus está dizendo: eu pedirei ao Pai e ele enviará um outro da mesma espécie que eu. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele está em todos os lugares, ele é o detentor da vida, é o doador da vida, ele é o Criador onipotente, ele é Deus, é o Consolador que nos foi enviado. Para ficar de melhor entendimento, nós podemos ainda entender este outro como sendo um irmão gêmeo, absolutamente igual, absolutamente idêntico, ultrapassando aquilo que nós conhecemos como irmãos gêmeos idênticos na Terra, porque esse aqui, de fato, tem as mesmas características, os mesmos atributos, tem exatamente o mesmo poder, o mesmo conhecimento, é detentor da mesma natureza divina. Jesus então diz que vai enviar um outro que é igualzinho a ele. Aleluia, e esse é o Espírito Santo. Então, meu querido estudante da Palavra de Deus, se você alguma vez orou a Jesus dizendo: Jesus, como eu gostaria de estar vivo naquela época em que o Senhor esteve andando entre nós em corpo físico, como eu gostaria de estar ali. Então, se eu tivesse alguma enfermidade, eu certamente iria até o Senhor, tocaria em suas vestes, ou me ajoelharia e pediria para que o Senhor impusesse as mãos sobre mim, ou liberasse apenas uma palavra e eu imediatamente seria curado. Ah, Senhor, se eu tivesse presente naquela época e eu estivesse enfrentando algum problema, então eu iria até o Senhor e o Senhor me daria uma palavra e solucionaria. Eu poderia vê-lo, abraçá-lo, percebê-lo, conversaríamos horas juntos, eu estaria contigo durante todo aquele período do seu ministério. Então eu tenho uma boa notícia para você, estudante da Palavra de Deus: o Espírito Santo é o outro consolador e tem o mesmo poder que Jesus Cristo. Jesus ressuscitou em corpo físico, está no céu, um corpo glorioso, transformado, mas o Espírito Santo, que tem o mesmo poder que ele, está presente aqui e está diante de você e tem estado todos os dias, estará em todas as horas, e isso para sempre. Então, com a mesma fé que você teria para ir até Jesus em corpo físico naquela época, você pode usar a mesma fé para solicitar ao Espírito Santo que está conosco aqui, solicitar a sua cura imediata, solicitar a resolução de alguma adversidade, de algum problema, solicitar a ele uma revelação, um ensino. Você pode passar horas conversando com ele, sim. Você pode viver todos os anos da sua vida com o Espírito Santo.
Lembre-se, ele é um outro da mesma espécie que Jesus, é todo-poderoso Deus. Mas nós ainda temos agora o emprego da palavra héteros, identificando como outro de uma outra espécie. Nós vamos identificar isso em Gálatas, capítulo número 1, lendo os versículos 6 a 9. Começa assim: admiro-me que tão depressa vocês vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro, que significa outro de uma espécie diferente, algo diferente, adulterado, vos desviastes para um outro evangelho, o qual não é um outro igual da mesma espécie. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho diferente, além daquele que vos pregamos, que seja amaldiçoado, como já vos dissemos. Digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho diferente, além do que já recebestes, que ele seja amaldiçoado. Então nós entendemos por esses termos gregos aí, que a palavra outro, utilizado ali no grego para o Espírito Santo, é um outro igual, da mesma espécie, da mesma natureza. João, capítulo 14, versículo 16, nós temos: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro, da mesma espécie, outro consolador, que aí em grego é o paracleto, para que ele possa habitar convosco para sempre. Vejamos agora a palavra paracleto, traduzida como consolador. Esse paracleto, que é um consolador, um advogado, um ajudador, um auxiliador, significa chamar para o lado, com a finalidade de ajudar, exortar, consolar, encorajar. É isso que o paracleto faz. A palavra paracleto, ela ainda pode identificar o advogado, o ajudador, o consolador, um intercessor, um encorajador. Isso é o que o Espírito Santo é para nós e é também o que Jesus é para nós. Vemos que em 1 João, capítulo número 2, versículo 2, Cristo Jesus continua sendo o nosso paracleto no céu, no sentido de ser o nosso advogado, o nosso intercessor junto ao Pai, caso cometamos algum ato pecaminoso. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos Jesus, que é o nosso paracleto no céu, e nós temos o Espírito Santo, que é o nosso paracleto na terra. Ele é um outro da mesma espécie. Assim como Jesus é um paracleto, o Espírito Santo é um paracleto. Assim como Jesus é um advogado, um intercessor, um ajudador, um auxiliador que está ao nosso lado, o Espírito Santo é o advogado, o ajudador, o auxiliador que está ao nosso lado. Glória a Deus, porque nós não estamos órfãos. Como paracleto, como um advogado, a obra do Espírito Santo é, primeiro, condenar e dar ao mundo provas inequívocas da veracidade do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 7 a seguir. Então isso é o que o Espírito Santo faz, ele convence, ele dá provas inequívocas da veracidade do pecado, ele aponta o que é o pecado, ele mostra os danos do pecado, mas ele também mostra aquilo que é a solução, aquele que é a solução para o pecado. Ele convence o homem a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. E Jesus é a justiça de Deus, aleluia. E ele convence a respeito do juízo porque o príncipe deste mundo, ou príncipe das trevas, já está julgado
aleluia, já foi condenado. Então nós temos essa verdade, é o Espírito Santo que a manifesta, é o Espírito Santo que a traz em revelação, é ele que aplica a verdade ao coração do ser humano. Ponto 2. O Espírito Santo, como advogado, ele está para permanecer sempre com os discípulos de Cristo, a fim de ajudá-los e exortá-los e encorajá-los. Estamos aí em João, capítulo de número 14, no versículo 16. O Espírito Santo ainda está para testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 15, versículo 26. Ele dá testemunho a respeito de Cristo. Ele é quem testemunha. Ele dá o testemunho sobre a verdade. E ele ainda está para ajudar os discípulos a se lembrarem das palavras de Jesus. João capítulo 14, versículo 26, sem a atuação do Espírito Santo, não teríamos a lembrança do que Jesus ensinou. Os apóstolos não teriam escrito, não teriam ditado a biografia de Cristo. Nós não teríamos os livros do Evangelho. Nós não teríamos as revelações das epístolas. Nós não teríamos isso sem o Espírito Santo, mas graças a Deus, pelo Paracleto, graças a Deus pelo Auxiliador que está conosco todos os dias. Veja aqui ainda algumas atitudes que pessoas podem tomar com respeito ao Espírito Santo de Deus. A primeira das atitudes está registrada em Atos, capítulo 5, versículo 3. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Pedro diz que eles mentiram a Deus, eles mentiram ao Espírito Santo. Então é possível alguém mentir ao Espírito Santo, mas não pode enganar o Espírito. Ele sabe o que é a verdade. Ele sabe quando é mentira. Ele tem todo o conhecimento. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Mas é possível alguém, então, tentar mentir ao Espírito Santo. São pessoas que sobem nos púlpitos tentando ser o que não são. São pessoas que falam de santidade estando afundadas e chafurdadas no lamaçal do pecado mais vil e hediondo. São homens e mulheres que ousam pregar contra o adultério, sendo adúlteros, pregar contra os roubos, sendo ladrões, pregar e apontar um erro que eles mesmos cometem. Eles estão tentando mentir. Eles podem até mentir aos homens. Eles podem estar mentindo diante da igreja, mas jamais enganarão o Espírito Santo de Deus. Alguém ainda pode falar contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo de número 32. É possível falar contra o Espírito, é possível inclusive atribuir ao Espírito Santo, dizer que as obras do Espírito são obras de demônios, e essa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É uma blasfêmia terrível, inclusive sem perdão. Ainda é possível que alguém entristeça o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Agora, se nós de fato conhecemos o Espírito, andamos em Espírito, andamos com o Espírito Santo, temos um relacionamento pessoal com ele e o amamos de verdade, é claro que nós não quereremos entristecê-lo. Ninguém deseja a tristeza da pessoa amada. Ninguém deseja entristecer a pessoa que ama, que detém o seu amor, que é o foco principal do seu amor, da sua atenção, do seu bem-querer. Bem, o Espírito Santo deve ter todo o nosso amor, acima de todos, acima de todas as coisas. O Espírito Santo, lembre-se, ele é Deus. Nós devemos amar a Deus sobre tudo, sobre todos. Ele é merecedor do nosso amor, ele é digno do verdadeiro amor. Ainda é possível também que alguém resista ao Espírito Santo, isto é, que não dê crédito, que não creia na pregação do Espírito Santo. Nós vemos os homens resistindo ao Espírito Santo em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3. Eles estão resistindo ao Espírito Santo. Também em Atos, capítulo 7, versículo 51. Enquanto pregador, enquanto um discípulo, enquanto um cristão, o diácono Estevão estava ministrando sobre a verdade do Evangelho.
os homens estavam resistindo àquela verdade, então eles resistiam ao Espírito que falava através de Estevão, resistiam ao Espírito Santo de Deus, eram resistentes à verdade, resistentes à sã doutrina. Ainda hoje há pessoas dentro dos templos evangélicos resistentes à sã doutrina, querem comprar os dons, querem comprar a salvação, não suportam ouvir a verdade, tendo comichões nos ouvidos, querem amontoar para si mestres, doutores que ensinam aquilo que eles desejam ouvir, eles querem comprar a verdadeira mensagem, eles tentam assim resistir ao Espírito Santo de Deus. Mas nós ainda temos os que, segundo Atos, capítulo 5, versículo 32, parte B, obedecem ao Espírito Santo, e é isso que nós devemos fazer, ser obedientes, obedecer ao Espírito Santo, sermos humildes, reconhecermos o senhorio dele, ele é Deus, e ele quer o nosso melhor. Veja, o Espírito Santo, ele nos ama, e ele nos ama de tal monta, de tal maneira, que em Gênesis ele estava na terra já, tentando convencer o ser humano. Ele permaneceu aqui por todo o tempo, inspirando os profetas, inspirando a profecia, inspirando a escritura sagrada. Ele esteve durante o ministério de Jesus, ele subiu, mas ele voltou, aleluia, no dia de Pentecostes, e ele permanece conosco aqui. Nos levará ao céu para nos encontrarmos com Jesus Cristo, mas mesmo no período da grande tribulação, o Espírito Santo estará agindo na terra, porque haverá conversões, haverá arrependimento, e é ele quem convence. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele permanece lutando, tentando, permanece atuando com o ser humano, no ser humano, para convencer o ser humano de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim. Ele deve ser amado, deve ser buscado. Nós devemos, segundo Oséias capítulo 6, devemos conhecer, prosseguir em conhecer, buscar conhecer o Senhor, é o que nós devemos fazer. E o Espírito Santo, ele é o Senhor. Aleluia! Na nossa próxima aula, nós estudaremos sobre os nomes divinos que são dados ao Espírito Santo de Deus.